there goes some. I think, therefore I am. Hey, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed... Essa passagem de Êxodo dá início ao curta-metragem Portrait of God, ou melhor, o retrato de Deus. Uma das questões mais intrigantes da humanidade é se existe ou não um Deus criador. E caso você não tenha essa dúvida em específico, com certeza você já deve ter se perguntado qual a aparência real de Deus. Nesse sentido, o curta-metragem O Retrato de Deus nos traz uma ideia um tanto interessante sobre essa questão. E é nisso que vamos nos aprofundar no vídeo de hoje. O curta começa com uma professora abaixando um telão e uma sala vazia para preparar uma espécie de aula. O tema da aula, uma pintura de Mia Reilly chamada Portrait of God, ou em português, O Retrato de Deus. O mais interessante desse retrato é que somente algumas pessoas podem ver o rosto de Deus, não há um padrão, é tudo completamente aleatório e fora de padrão compreensível ao ser humano. Quem não vê, enxerga só um telão preto, sem imagem alguma. Agora quem vê, observa um senhor bem idoso e extremamente magro. A diferença? Os seus olhos emanam um brilho, e em seu rosto há um sorriso perturbador, como se sua boca não pertencesse àquele rosto. Todos os relatos são assustadoramente concisos entre eles. A suspeita? Uma experiência coletiva religiosa, um instinto se manifestando em algumas pessoas seletas escolhidas por Deus. A pergunta que rege esse curta é: por que Deus aparece para eles e não para nós? Isso se sucede por alguns minutos, enquanto a professora continua revisando a aula várias vezes, a fim de treinar para sua apresentação. Após algumas vezes, algo muda. O que era apenas uma tela toda preta, aparece 2 pontos luminosos, semelhante a olhos. A mulher segura seu crucifixo e se aproxima da tela. A figura relatada pelos demais começa a se manifestar em sua frente. Assustada, ela dá um passo para trás e desliga o projetor. Mas não, a figura não desapareceu. A figura misteriosa continua no escuro, espreitando a moça. Após alguns segundos encarando, a criatura se move de leve, deixando a protagonista em desespero, fazendo ela correr para uma sala. Ao fechar a porta do cômodo, tudo em sua volta se transforma em um vazio completamente escuro. No escuro, ela é confrontada por Deus, que se aproxima lentamente com seus sons perturbadores ao fundo. A protagonista pega seu crucifixo em mãos e no desespero começa a orar. Mas o que adianta orar se o próprio Deus está na sua frente? Nada adianta. O ser, completamente magro, sem pelos e com uma boca desproporcional, a pega pelo rosto e abre sua enorme boca, de onde é emanada uma luz que causa uma sensação de conforto à protagonista. A mulher sente, pela primeira vez, uma paz insana, um conforto insano e perturbador. Ao se deparar com Deus, ela sente que tudo em sua vida tem um sentido profundo e complexo. Após o evento, temos um corte brusco, onde a mulher reaparece na sala inicial, com os olhos fixos
e cheio de lágrimas, e suas mãos completamente ensanguentadas de tanto apertar o crucifixo que estava em seu pescoço. E é dado um zoom no cronômetro que a mesma usava para contar o tempo da apresentação, e percebe-se que ela passou 3 horas seguidas olhando a tela, sem piscar. Quando eu vi esse curta-metragem pela primeira vez, eu fiquei bem perturbado, tanto pela estética quanto pela ideia em si. A figura de Deus não é explicada em nenhum momento, tudo fica subentendido. Nesse sentido, eu pensei em algumas teorias quanto a isso, e irei apresentá-las a vocês. A primeira teoria que eu pensei sugere que a criatura apresentada na imagem seria Nyarlathotep. Mas quem é esse? Nyarlathotep é uma entidade presente no universo do horror cósmico e é conhecido como Caos que Rasteja. Ele é o único ser cósmico que interage diretamente com a humanidade. Ele é descrito como uma figura caótica e manipuladora, muitas vezes assumindo diferentes formas e nomes. Sua principal característica é semear o caos e a loucura. Nessa teoria, Nyarlathotep, usando da crença das pessoas, teria se infiltrado ou até mesmo criado essa lenda, a fim de promover o caos sem motivação alguma. Eu pensei nessa teoria pelo final do vídeo, que o ser emana uma luz de sua boca, e isso é muito referenciado em histórias de horror cósmico, principalmente nos contos de Stephen King e H.P. Lovecraft. Eu diria que é um fato consumado de que onde existe o bem, também existe o mal, e o mal morre de inveja do poder e da majestade do bem. Nessa segunda teoria que eu pensei, o próprio diabo poderia ter utilizado-se da curiosidade humana sobre como é Deus para se infiltrar na mente das pessoas, passando-se pelo próprio Criador. Uma vez dentro da mente das pessoas, ele seria conhecido como o próprio Deus, e assim seria louvado e adorado pelos humanos que viram a imagem, sendo extremamente fácil para o pai da mentira manipular pessoas que já estão com a mente fragilizada pela busca incessante por respostas. Isso explicaria a sensação de pavor da protagonista no início do evento, a força que ela aperta o crucifixo ao ponto de sangrar sua própria mão, e a feição perturbadora que ela apresenta no final do curta. Tudo isso seriam reflexos irracionais da alma humana tentando se desvencilhar daquele Deus maligno. Deus é um ser impossível de se compreender, tanto que no início do curta nos traz a seguinte frase: "Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo." Êxodo 33:20. Ou seja, Deus é tão poderoso e incompreensível que o simples vislumbre de sua face é capaz de exterminar alguém, porque o ser humano simplesmente não tem a capacidade de assimilar algo tão grande quanto Deus. Para finalizar o vídeo, minha última teoria é que de fato, a manifestação daquela entidade na pintura poderia ser o próprio Deus, ou uma fração da sua existência, porém, aquilo seria incompreensível ao conhecimento humano. Apesar da sua aparência assustadora, a entidade em momento algum causa mal ao protagonista. Pelo contrário, ao fim, ele literalmente ilumina ela. Talvez aquela manifestação seja o cérebro humano tentando lidar com a complexidade de uma aparição divina bem na sua frente e colapsando devido à sua grandiosidade. Vamos repassar. Cara, pensa comigo, o conceito de Deus é tão complexo que ele literalmente é impossível de se compreender. Se você entrar nessa pira, você fica literalmente louco, porque são muitos conceitos, dogmas, leis universais, tudo junto para chegar em uma explicação que não explica nada. Você realmente acha que a limitada mente humana está pronta para processar essa existência?
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu achei muito interessante esse curta, principalmente pela proposta que ele traz. Se você quiser ver o vídeo completo, é só procurar no YouTube Portrait of God ou o Retrato de Deus que você acha. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, onde eu pego um curta-metragem do YouTube, de algum lugar da internet, analiso, crio teorias em cima dele, comenta aí que eu posso trazer mais no futuro, com certeza. Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa o like, o seu comentário e se inscreva no canal. Um abraço do seu mano Sandman e até a próxima. Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe.